João capítulo 6, verso 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Pode assentar. Deus o identificou. As duas coisas muito próximas, como estava dizendo, eu sou e não sou, eu não sou e sou, você não é e é. Isso é por causa do cumprimento da palavra, que eu não sou profeta, mas ao mesmo tempo estamos profetizando outra vez. Certo? E eu não sou João, mas estou repetindo outra vez o que João revelou. Então a pessoa precisa caminhar dentro disto para poder ver uma identidade. A gente tem que ter uma identidade com Deus. Você tem que ter uma aparência dele, igual a ele, e é ele quem faz nós assim, porque nós somos pecadores. Contudo, ele morreu para que pudesse fazer de nós um herdeiro do céu. E você não tem nada, eu não tenho nada, mas somos herdeiros. Não merecemos ser ninguém, mas somos filhos. Por isso, um filho, ele pode ter suas dificuldades, mas ele é e deve ser benquisto no lar a qualquer tempo. E nós temos filhos de toda natureza. Para Deus, não. Deus tem seus filhos só com a sua natureza. Os nossos pegam a natureza do pai, da mãe, do avô, da avó, e assim por diante. Mas os filhos de Deus só têm a natureza de Deus. E por isso é idêntico. Não é você quem faz as obras. Como disse Jesus, é o Pai que habita em mim. Não sou eu que sei estas coisas, mas é o Pai que habita em mim. Ele sabe e diz, fala. Não é questão de nós querermos aparecer, entende? Não é questão disso, que a pessoa fica pensando assim, principalmente quando você fica doente, quem será que vai ficar no lugar dele? Não é assim? Sempre tem aquele pensamento. Então tira isso da cabeça. Quem ficou no lugar de Moisés levou um tempinho, mas ali estava Josué. Quem ficou no lugar de Jesus? Demorou uns dias, mas foi o Espírito Santo. E aí você vai até chegar no nosso tempo. Nos dias do irmão Brana, é só você procurar quem identificou mais com o ministério do irmão Brana.
Cura Divina tinha muitos que pregavam, que identificavam com aquele ministério pentecostal. Mas quem identificou com o ministério de William Branham, que William Branham mesmo diz que a primeira e segunda etapa, a cura divina, não era o ministério dele. O ministério dele era a mensagem. O coração do assunto, ele diz na mensagem do arrebatamento, é a mensagem. Então, a gente tem que tomar o que o irmão Branham disse. Aquilo que identifica é a terceira puxada. Você pode ter muitas coisas que parece ser, mas não é. Muita coisa. Eu quero tomar um parágrafo só, muito pequeno. Agora, depois que Jesus claramente veio, identificou-se a si mesmo. A dificuldade está se a pessoa identifica a si mesmo. Se Branham não tivesse identificado a si mesmo nenhuma vez, nós teríamos dificuldade. Mas ele identificou a si mesmo. Você vê, quem poderia ter o ministério de revelar todos os mistérios? Só ele, só o sétimo anjo. Então, se era sétimo anjo, procura alguém que fez isso, além de Branham. Então não tem. Ele está identificado com Apocalipse 10, de 1 a 7, que ele pregou a vida toda. Eu não sei por que ele não citou Apocalipse 10, de 8 a 11, mesmo sendo ele um que estava comendo, revelando toda a palavra, ele deixou aquilo quieto, porque teria que ser falado outra vez. E aí, quando isso acontecer, você vai ver outra identificação. Vai ser igual àquele ministério. Não de cura divina, mas igual àquele ministério que trouxe a revelação a todos nós. Você não pode esperar outra coisa. Tem que estar esperando a igreja ficar avivada, a igreja receber poder, e aí ela vai fazer muitas maravilhas. Irmão Branham chegou ao ponto de dizer nas 70 semanas, aquilo que vocês estão esperando que aconteça aqui na era gentia, não vai acontecer, isso é na era judia. É quando Moisés e Elias estiverem na terra, é o que vai acontecer. Você quer grandes sinais? Quando isso acontecer, eles fecharão o céu para que não chova. Transforma a água em sangue. Isso é ministério que quando uma pessoa dessa aparecer, vai identificar. Nós temos vários profetas no mundo inteiro hoje. Mas qual está identificado com esta escritura? Qual ministério é idêntico? Para Deus, irmão Branham diz, Deus o identificou. A gente tem que pensar, não sou eu que identifico, não é você que identifica. É Deus. A uns Deus deu. Esse Deus não me deu para apóstolo, para profeta, ou para evangelista, ou para pastor, ou para mestre. Se Deus não me deu, não me identificou para isso, eu nunca serei. Terei uma vontade imensa, mas nunca serei. Mas o dia que ele identificar, o dia que ele dar, Efésios 4:11, ele dá um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E depois você tem que ver o resultado. Se você não tem o resultado, toma cuidado. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério do corpo de Cristo. É o que ele quer. Ele não tem um ministério à toa, ele não dá uma coisa para nós à toa, simplesmente para nós poder pregar, ter um nome, comer dízimo, oferta. Não.
Ele identifica aquele ministério. Pode o mundo não crer, mas Deus sempre tem os eleitos que crê. Você pode ver, quando essa mensagem chegou no Brasil, nem eu cria nela. Mas passou 4 anos, eu vi eu que sou errado. Agora eu creio em Brana, eu creio no profeta, eu creio no batismo. Aí fomos até o ano 2000. E ninguém tinha uma mensagem que identificava Brana. Para mostrar isso, isso é igual Brana. Essa mensagem que eu estou ouvindo parece com ele mesmo. Parece que é ele. E você sabe que é. Porque o ministério de William Brana tem que vir em nós os pastores. O povo tem que ver esta identidade. Que esse ministério do irmão Brana está em nós. Não é o irmão Brana em si, é o ministério do irmão Brana em nós. Quando esse ministério está em nós, então Deus está identificando-nos com aquele ministério. Aí você vai pregar o que aquele ministério pregou. O que é que nós queremos mais depois do que nós recebemos de Deus? Tão simples, mas nós recebemos de Deus, de graça, sem oração, sem jejum. Eu sei que se você é um pentecostal, você diz, não, está faltando coisa aí ainda, porque tem que orar para receber. Não, ele dá a mensagem do dia, que a gente nem fica sabendo que ela é do dia. Depois que passa um tempo, que a gente, meu Deus, isso é a mensagem de Deus. A mensagem do irmão Brana, para nós crermos nela, passou tanto tempo para nós vermos o que ela é. Hoje você olha e diz, essa mensagem é do irmão Brana. Eu mesmo lendo os selos fico pensando, como que o irmão Brana conseguiu pregar aquilo? Que tipo de mensagem? Ele, para pregar que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, tudo bem, mas ele vem agora e diz, ele saiu da mediação. E a gente ele não tem um parágrafo, um versículo da Bíblia para mostrar que ele saiu. Mas tem que ter revelação, que quando, para revelar os selos, ele não pode ser aquele mesmo, ele tem que sair daquele lugar para fazer aquela obra. Então ele saiu do lugar de intercessão para poder revelar estes selos que nós temos. E nisso Deus já tinha novo nome. Deus estava encarnado em outro homem. Irmãos, é por isso que a voz diz para ele, se você conseguir fazer as pessoas crer em ti. É bom vocês dizerem, eu creio em Deus. Tá bom. Eu creio no profeta. Tá bom. Mas se eu falar, você crê em mim? O duro é fazer o povo crer na gente. E irmão Brana tinha esta comissão. Por isso ele dizia na hora da revelação, você crê que eu sou seu servo, que eu sou seu profeta? Isso chamava a identificação. E o povo cria e era curado. Até hoje, se você crê que William Brana foi o profeta de Deus, você é curado. Foi Deus que falou. Foi Jesus quem diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para o Pai. Foi Jesus quem disse que viria um que faria obras maiores para nós. E nós teremos que crer nele porque Deus diz para ele, se você conseguir fazer as pessoas crer em você. A maioria das vezes eu luto para as pessoas não crerem em mim. Mas se a gente vê o resultado e a pessoa crê no homem,
Tem tantos homens no mundo e que você não pode crer. Tem hora que você não pode crer num doutor, num advogado, você não pode crer num político, não pode crer num presidente, num governador, num senador e assim por diante. Você não pode crer, tudo é homem, você não pode crer no pastor. Mas se Deus identifica um ministério, eu olho e creio naquele homem. Eu acabei crendo em Branham que ele era Deus em carne. E ele tinha falhas, mas eu nunca olhei pelas falhas dele. Porque Deus não olhou. Deus permite que a gente falha, e principalmente você que fica olhando em mim assim, à procura de defeito, eu tenho tanto. E você vai olhando, olha mais, aí você acha muito defeito. Você não vai crer em mim. Vocês creem na mensagem que prego, tudo bem. Mas se eu não pregasse e identificasse esta mensagem como a mensagem de William Branham, vocês não creriam, vocês não estariam aqui. Eles pensam que vocês vêm aqui como uns tontos. Eles não sabem que vocês têm uma revelação que eles não têm. Que vocês têm uma identificação que eles não têm, eles não conseguem ter. E você pode ficar no nosso meio 10, 20, 30 anos e só tirando poeira do banco e não ter a identificação. Não saber por que eu venho aqui, o que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu trabalho? Sou ouvinte ou não? Ou eu não sirvo nem para ouvir? Sou praticante ou não? Então a gente tem que ver a mensagem e agora a gente identifica. Essa mensagem que eu prego, eu estou sossegado. Quando eu prego, a era terminou, foi Branham que pregou. Então, eu estou identificado com Branham. Quando eu prego cura divina, salvação, eu estou identificado com Cristo na cruz. Agora, quando eu prego selos revelados, eu estou identificado com Branham. Esse foi o ministério dele, nenhum outro fez. Muita gente até hoje quer fazer e morre sem fazer. Nós não temos essa preocupação. Se nós morrermos, já está tudo feito. Nós não pregamos que estamos aqui para fazer, mas já está feito. Amém. Agora, isso aqui é muito bom. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus. Tem vontade de fazer a obra de Deus. Mas é tão simples a obra de Deus, a hora que vem a resposta, é como o jovem rico. O que farei para herdar a vida eterna? Era tão simples, mas Jesus pegou no ponto fraco dele. E o ponto fraco dele era a riqueza. Não era mandamento, ele guardava mandamento. Ele lê a Bíblia, ele lê a mensagem. Mas você tem que ver qual o seu ponto fraco. Talvez eu falei aqui no início o seu ponto fraco. E que não vai ser fácil de você converter e fazer como está escrito. O que eu faço para herdar o reino de Deus? Vai vendo tudo que você tem, dá aos pobres, porque acaba com tudo, vou ficar sem nada, dou para os pobres e depois você vem e segue-me. Mas o senhor tem onde morar? Não. Esse é o problema. Eu vou seguir um homem desse, vou vender tudo que eu tenho, e ainda ele depois diz que eu vender e dá para os pobres, nem ele quer o que eu tenho. Já está mandando eu dar para os pobres. Agora ele quer que eu venha e o siga. O difícil é seguir esse homem, sem nada. Não tem nada. Difícil era seguir Paulo quando ele não tinha nada. Quando estava com dificuldade, quando tinha deixado o pergaminho.
Isso era difícil. Quando acabou a popularidade dele, seguir a Jesus é fácil quando milhares de pessoas estão ao redor dele, mas a hora que ele está na cruz sozinho. Meus irmãos, essas coisas são boas. O que é que nós vamos fazer para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: as obras de Deus é esta. Então aqui a gente pensa que é um monte de coisa, as obras de Deus. As obras de Deus é esta: que creais naquele que Ele enviou. A obra de Deus era que o povo cresce em Moisés, que o povo cresça em Josué. A obra de Deus era que o povo cresça em João Batista. O ministério mudou, a obra de Deus é que o povo crê em Jesus. Agora, já não é Jesus mais, é o Espírito Santo. A obra de Deus é que você crê que o próprio Deus veio em línguas partidas, como fogo sobre a congregação. Essa é a obra de Deus. O que eu farei para executar a obra de Deus? Creia que Brana veio para revelar todos os mistérios divinos e que não tem outro que possa revelar. Esta é a obra de Deus. Pergunta agora, qual é a obra de Deus hoje? Porque eu sei qual foi a obra de Deus no dia de Lutero. Foi a santificação, foi a justificação. Nos dias de Wesley, a santificação. Nos dias dos irmãos pentecostais, foram os dons espirituais. Nos dias de William Branham, foi a manifestação de Elias, filho do homem, sétimo anjo. Isso é o que ele deixou claro, está dentro das mensagens dele. Mas e agora? William Branham já faz mais de 50 anos que Deus o recolheu. Qual é a obra de Deus hoje? Aí você tem que crer, crer naquele que Deus enviou. Agora aqui, você tem que crer no pastor Sinival, tem que crer no pastor João Bispo, tem que crer no pastor Mendes. É isso daí, tem que crer nos outros pastores, que não é somente eu que sou enviado. Tem os outros que foram enviados também. Então a obra de Deus é esta. Em cada ministério você tem que saber da obra de Deus. Que Deus tem tomado um homem para poder falar estas verdades que você está ouvindo neste dia e que não se ouve em igreja nenhuma. Se alguém falar do que nós pregamos fora daqueles que crê nessa obra de Deus, hoje você pode saber que é copiador. Porque as obras de Deus é que você creia naquele que Ele enviou. Ele enviou para uma coisa muito simples, outro para outra mais simples. Ele enviou, para que Deus enviou nós? Não somos nada, mas para que Ele nos enviou? Para poder comer o livrinho e profetizar outra vez. Estamos certos disso. Para que Deus enviou William Branham? Para comer o livrinho, para que ele e o livrinho fossem um. Mas para que Deus enviou esta noiva nesse dia final e nós fazemos parte dela? Para que foi que Deus enviou? Quais são as obras de Deus? É que creais que esta noiva, ela tem o assim diz o Senhor, que o irmão Branham recebeu pelo Espírito Santo. A carta à era de Pérgamo, você vai ver lá que foi o Espírito Santo que disse para ele: toma a caneta e escreva. Foi o Espírito Santo, não foi Branham, foi o Espírito Santo que fez aquilo. É a obra de Deus. Cadê esta noiva que crê como o irmão Branham creu? Procura dentro de 21 anos ou mais que eu estou pregando essa mensagem, procure quem é que está pregando. Alguém quer dizer que eu prego igual fulano de tal? Vai lá e pergunta naquela igreja, qual é o novo nome? Vocês usam novo nome? Vocês pregam novo nome? Vocês defendem novo nome? Não, mas tem um fulano ali que está acusando o outro ali, que ele aprendeu com vocês. Se tivesse aprendido com ele, não tinha aprendido nada.
porque não sabe o novo nome, mas você sabe qual é o novo nome. Deus identificou Brana, como Deus identificou Jesus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Deus identificou Brana, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Amém? E ele profetizou, estou terminando. E depois dos dias de sua profecia, embora biblicamente identificado, as pessoas o rejeitaram. Olha, irmãos, o que Moisés pregou, biblicamente identificado, mas eles rejeitaram Moisés. Eles rejeitaram Josué. Você viu um Acã tomando uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e matando toda a sua congregação, porque é culpado. O pastor que faz isso é culpado com toda a congregação. O marido, se ele não semeia a verdadeira palavra dentro do seu lar, ele é consumido com todo o lar. Você pode ser consumido com eles, mas você pode libertá-los através da sua fé e colocar todos eles na presença de Deus. Aí você vai crendo que seus filhos, ainda que não andam no caminho, mas eles serão salvos. Eu não digo que eles vão no arrebatamento, não, mas que são salvos, são. Estes são salvos. Agora, isso daqui é bom ver a identificação, biblicamente, mas assim mesmo eles rejeitam. Irmão Brana foi identificado, irmãos. Que você vê no irmão Brana, espírito de Elias, você vê, ele restaurou as coisas. Você vê nele o ministério do Filho do Homem. Ele fez o casamento do crente com a palavra. Você vê 7 selos revelados, sobrenaturalmente. Você tem que saber, ele estava identificado naquilo ali. Você deveria crer, todos deveriam crer. A própria família do irmão Brana deveria crer que o novo nome é Brana. Mas é mais difícil para eles crer do que para nós, porque nós somos a família espiritual. E essa família espiritual que ele disse, Brana não é uma denominação. Brana é uma família e nela você não entra, porque se você entrar nessa família você sai. Nessa família você não entra. Quantos que já entraram e saíram? Quantos no decorrer desses anos entraram e saíram? Mas aquele que nasce é diferente. Aquele que nasce, ele não tem jeito de ir embora, ele é da família, ele tem as dificuldades, tem os problemas que cada um de nós temos. Como nós tratamos com os problemas do lar, com o filho, tem que ter mais paciência, porque é mais sem juízo do que o outro. Então, até que nós chegamos a ter Deus totalmente em nós, para chegarmos no lugar, Deus tem misericórdia e vai nos cortando, nos lapidando aos poucos, até que nós venhamos manifestar sua natureza, sua palavra. Sabe o que é essa mensagem que nós pregamos? Isso daqui é a expressão da natureza de Deus em William Branham. O homem perfeito foi Cristo, e o homem perfeito no tempo de William Branham, mesmo que você vê, eu vejo defeito nele, sim, você vê defeito, porque você olha no homem. Os outros viram defeito em Jesus, porque olhavam no homem. Eles viram defeito em Moisés, porque olhavam no homem. Eles viram defeito em Davi, porque olharam no homem. Agora, nós vamos olhar no que Deus fez através deste homem, na palavra que veio, no ministério que veio através deste homem. Então aí você é agradecido a Deus. Eu sou grato a Deus pela mensagem que nós temos. Eu fico triste por aqueles que pena, saíram.
Perderam esse contato, esse gostoso de companheirismo. Perderam. E o nosso companheirismo não é por dinheiro, não é por dízimo, nosso companheirismo é por fé. Nós cremos igual e podemos caminhar um com o outro. Porque o outro que não crê igual tem que fazer o seu grupo, tem que fazer o seu partido. Porque não pode crer, e não é errado ele fazer o partido dele. Deixa ele em paz, pelo amor de Deus, como deixa eu em paz também. Me deixa em paz. Eu quero te ensinar uma coisa que você não quer aprender. Eu sou pior que você. Quer me ensinar uma coisa que eu não quero aprender. É como nós queremos ensinar para os laodiceanos, eles não querem aprender. Cada um teve o seu tempo, e se vocês têm outros tempos por aí, manifesta, identifica. Deus vai identificar os seus ministérios por aí, pelo mundo todo. Nós temos aí, no mundo inteiro, ministérios esparramados. Homens bons, homens que pregam, homens de coragem, mais de coragem do que eu. Porque nós temos de coragem de crer no que o irmão Brana disse. Mas tem uns aí que tem uma coragem até de queimar a Bíblia, queimar a mensagem, de chamar todo mundo dos que são de Brana, do diabo. Você não tem que ter esse espírito em você. Você não tem que fazer isso. Quem identifica é Jesus, não somos nós. As suas obras te identificam. O que você faz, o que eu faço, me identifica, te identifica. Não é o que nós pensamos, não, é o que nós fazemos mesmo. As pessoas olham em nós, o que nós fazemos, como nós cremos, como agimos, em casa, na rua, na igreja, na fé. Ah, irmãos, eu dou graças a Deus, nós temos um povo descansado. Eu pensei que nós tínhamos até um povo estourado, mas nós temos um povo descansado. Você descansa naquilo que você crê. Você tem liberdade de ouvir quem você quiser. Você tem liberdade de ouvir quem você quiser. Eu também tenho liberdade de ouvir quem eu quiser. Agora, quem manda em mim sou eu. Eu não escuto. Eu tenho liberdade, mas eu não escuto. Mas eu tenho liberdade para ouvir todo mundo. Ouvir o Papa, qualquer outro pregador. Tenho liberdade de ouvir todo mundo. Mas eu escuto o que eu quero. Você é assim também. O ser humano é assim. Deus já fez nós com capacidade de escolha. Deus não vai me pegar e jogar no inferno. É eu que vou para lá sozinho. É você que vai lá. Deus não vai te pegar e levar para o céu. É você quem vai para lá. Você escolheu. Você vive de acordo com o céu. Então você vai para o céu. Se não viver de acordo para o céu, com o céu, então vai para o inferno. A gente tem que viver de acordo. Por isso nossas pregações, o ensinamento do que o irmão Brana deixou para nós nessa terceira puxada. Irmãos, ninguém tem nos acompanhado. E não estamos desanimados, não. Olha quantos pastores vêm numa reunião dessa daqui. Era para vir muita gente, não. Eles não crêem. Eles não crêem como nós cremos. E cada um que crê, faz o favor, não oprima o outro para crer. Trabalhe com liberdade. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o Osmar, não é o William Brana, é o Espírito Santo que convence. Se ele não me convence, eu não sou dele, mas ele vai me convencendo da justiça, do juízo. Ele vai me convencendo, olha, não faz isso que você vai cair
no juízo. Cuidado com isso daí, que é a justiça divina. Cada um de nós. Guardemos isso dentro do nosso coração e peçamos a Deus, deixa-me ter uma natureza como a do Senhor. Tira de mim o mal. Eu tenho tanta coisa ruim, tira de mim o mal. Eu não quero falar da minha irmã, do meu irmão, de mim, tira de mim o mal. Olha, eu sou livre para crer em Deus. Você tem que ser livre para crer em Deus. Você é livre para decidir sua fé, assim como você é livre para decidir com quem vai casar. Não é os outros que vão dizer para você com quem você vai casar. Se você vivesse no Velho Testamento, era assim mesmo. Se você fosse filho de cigano, também é assim. Você casa conforme o pai quer. Mas a Bíblia é você que escolhe. Deus fez o homem de livre-arbítrio. Eu e você, nós escolhemos esta fé. Então, diga para as pessoas que te atormentam, diga, me deixe em paz. Eu não vou atrapalhar você na sua fé. Não te entres na minha fé. Deixe-me em paz. Não seja você. Aqui tem pessoas que ficam em cima do outro. Você precisa converter. O irmão Brana fala desse tipo de igreja que tem uma pessoa que sai no meio, assim, vários saem no meio, falando para a pessoa para aceitar Jesus. Vamos lá para frente, levanta a sua mão, vamos lá. O irmão Brana diz, eu não creio nisso. Quem faz essa obra é o Espírito Santo que faz. A pregação é feita, aí você vem e aceita essa mensagem. Muitas vezes eu não faço nem chamado de altar. Não está tendo mais gente aqui, ué. O pregador já olha e fala, está tudo crente. Chamar de altar, aí a chamada de arrependimento, você arrepender do que você tem feito, quer mudar de vida, é outra coisa. Mas não preciso chamar para você vir aceitar essa mensagem. Você já crê nela. E se você está aqui e não crê, nunca vai crer. Pai, ajuda-nos mais. Em nome de Jesus Cristo. Que todos nós sejamos abençoados por Ti, através da sua palavra. Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas. Como seres humanos, nós falhamos. Mas estamos crendo na grande misericórdia divina que tem apagado os nossos pecados. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Minhas orações tens ouvido, eu sei em quem tenho crido, grandioso é o teu poder. Parecia que estava tão difícil e que era impossível essa benção eu recebi. Mas tu, ó meu Jesus, minhas orações tens ouvido. Eu sei em quem tenho crido, grandioso é o teu poder. Amém. Tem alguns pedidos de oração, vamos orar agora. Irmão Lorival pede oração pelo seu genro, Marco, que está com distúrbio mental. Oração para a irmã Francisca e a irmã Rita, de Rio Grande do Norte, que estão com enfermidades e dependem da misericórdia do Senhor. A irmã Neuza agradece a bênção recebida a favor de seu filho Eliesley. A irmã Lucy agradece pela cura de seu filho Marcelo e de sua nora Karina e seu neto Miguel. Irmã Giovânia agradece a Deus por estar em casa com um pouco de dor, mas em casa, e deseja que Deus continue abençoando o pastor Osmar.
Amém. Deus abençoe a irmã Giovana, que ela estava no hospital hoje, mas já saiu e está em casa. A bênção é completa, pode aguardar, não é? Assistindo o culto em Outeiro, pastor Gedielson Nascimento e família, irmão Antônio Neres e família, irmão Tiago e família. Felicitamos o pastor Osmar pela passagem de seu aniversário. Deus abençoe. Amém. Família do irmão Cosme oferece esse culto em ação de graças pela saúde do pastor Osmar e por essa data especial. Irmão Odair e família conectados em Castanhal, Pará. Pastor Ivair assistindo o culto, abençoando, e em Planaltina, Goiás. Está aqui pertinho de nós, né? O irmão Leandro e família. Urivaldo e família. Feliz aniversário para o pastor Osmar. Amém. Obrigado. Deus te abençoe grandemente, hoje e sempre. Quem mais está ouvindo? Vem cá. Cadê o seu? Você tem marcado aí? Quem foi que falou? Você. Fala. Aí. Deus abençoe o irmão Johnson e irmã Eva aí que estão assistindo o culto aí na Florescente, em Viamão. Eles estão enviando feliz aniversário para o senhor, né, que Deus lhe abençoe. Amém. Obrigado. Muito bom. Há tempo atrás a gente estava pensando que já ia embora, né? A coisa está feia. E é feio até você ver aquele vídeo lá. Misericórdia. Só a misericórdia de Deus mesmo para sustentar, né? A irmã Bianca e o irmão Rafael, em Londrina, Paraná. E ali tem também os demais irmãos. Me ajuda a lembrar o nome? O irmão José Antônio, a Rosa, sua esposa, a Mauri e a esposa também. Deus abençoe. Tem mais gente lá. Tem a irmã, acho que é a Antônia. Tem umas pessoas que eu não conheço direito, mas estão ouvindo. Tem irmãos lá em Apucarana. Deus abençoe nossos irmãos em Apucarana. Qualquer hora nós vamos chegar por aí. Está quase acabando esse negócio que não pode encontrar um com o outro, né? Deus ajuda que acabe esse negócio logo para nós poder encontrar um com o outro. Tem mais facilidade para poder encontrar. Mas enquanto está tendo aí a pandemia, nós temos que pedir misericórdia a Deus e resguardar um pouco também, certo? Pai Celestial, estas vidas que pede sua grande misericórdia, que elas possam ser alcançadas neste momento, com a saúde que elas precisam. Restabeleça a irmã Giovânia, que ela tenha mais força, mais saúde, e todo mal desapareça do seu corpo, e ela tenha a cura divina, Senhor. A irmã Loici, que agradece também pela bênção do seu filho e sua nora e seu neto Miguel, que o Senhor possa manifestar mais e mais nestas vidas. A irmã Neuza também, que está agradecendo pela bênção que alcançou do seu filho Eliesley. Continua, Pai, dando graça para que esse jovem mantenha-se uma vida melhor na sua presença e na presença da sociedade. Em nome do Senhor Jesus, dê a tua bênção para a irmã Francisca e a irmã Rita em Rio Grande do Norte, que o Senhor possa manifestar cura divina para esses corpos, porque aquele dia no Calvário o Senhor já deu a total libertação. Estamos hoje tomando posse. Irmão Lorival, que pede pelo seu genro Marco, que está com um distúrbio mental. O Senhor pode penetrar neste cérebro e ajustar tudo pelo poder do nome de Jesus Cristo, e ele seja normal para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Abençoe cada pessoa que está conosco, está sintonizado conosco, para a tua glória. Amém. Amém. Os irmãos da Inglaterra, Espanha, Palbei, Luanda, Maputo, Marromeu, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Caia, Tete, Uíge, Portugal e Califórnia. Deus abençoe todos vocês. Eu e os pastores. Ainda bem que não é eu sozinho.